E no Formiga na Tela de hoje, uma verdadeira aula sobre quadrinhos do autor Mathieu. Prisioneiro dos Sonhos, volume 1, A Origem, e volume 2, O Processo. Bom, é importante destacar que se você acompanha o canal, já deve ter visto esse material comentado aqui na playlist de resenhas, né? Quando a editora mandou essas edições para nós, Comic Zone, que, por sinal, nunca é demais comentar, que está fazendo um belíssimo trabalho de trazer essas obras assim que são bem fora da caixa. Tal, quando mandaram os dois volumes aqui, eu resolvi fazer uma resenha um tanto diferente, tá? Que normalmente a gente não mostra o rosto nesses vídeos. E fiz um vídeo especial justamente por conta de serem obras especiais, né? Só que ali, obviamente, eu falei muito rapidamente sobre o que significava, o que era e tal, e não podia dar muitos detalhes, e nem sequer folhear muito, né? Mostrar muitas imagens, porque isso poderia estragar a experiência das pessoas. E muita gente, né, naquele momento, sabe, comentou, falou, pô, parece legal, tal, mas não tô entendendo direito qual é o conceito e tal. E quando eu fiz aquele vídeo, o Gustavo também ficou ali com a pulga atrás da orelha sobre a qualidade desses trabalhos e tal. Pô, o que será que tem pro cara ter resolvido fazer um vídeo diferente, né? Tipo, se esforçar um pouco mais para tentar explicar para as pessoas por que elas deveriam ler isso, né? E aí ele comprou, obviamente eu vendi bem o peixe, e obviamente, né, eu não estava errado. E justamente por eu não estar errado que a gente volta a esse tema aqui, porque o trabalho do Marc-Antoine Mathieu, ele é simplesmente fantástico, mas fantástico de uma forma que a gente até estranha termos demorado 30 anos para ouvir falar dele aqui no Brasil. Porque, além de tudo, naquela ocasião, eu tinha feito um paralelo sobre o trabalho do Scott McCloud, não no caso do escultor, mas no caso da trilogia, né, Desvendando os Quadrinhos, Reinventando os Quadrinhos, Desenhando os Quadrinhos e tal. E por que isso, né? Vou repetir brevemente o que eu falei naquele vídeo. No caso do trabalho do McCloud, obviamente é didático, mas existe uma preocupação, né, em fazer uma história em quadrinhos para explicar os conceitos de uma história em quadrinhos, novamente, com fins didáticos. O trabalho do Mathieu, ele obviamente não é didático, mas ele tem exatamente essa mesma preocupação. Me parece, né, que o autor pensou assim, pô, vou explorar as possibilidades da linguagem de quadrinhos e tal. E assim, como o trabalho do McCloud era em si, a forma em si era um argumento daquilo que ele estava declarando no seu trabalho, o caso do Mathieu é exatamente a mesma coisa. A forma é o manifesto. A forma, ela é fundamental para que você entenda as potencialidades que o autor tentou passar aqui. E por forma, eu não estou falando simplesmente de desenhos, imagens colocadas em sequência dentro de um espaço maior chamado página, que todas elas juntas formam uma história completa. Eu estou falando também, e a gente não vai dar o spoiler aqui, a gente só vai aprofundar mais o que foi dito no outro vídeo, tá? Porque se a gente folhear, a gente vai sim estragar a experiência de muitas pessoas. O Mathieu, ele vai além do McCloud, porque o álbum impresso, o objeto álbum, o papel impresso, tudo isso faz parte do argumento no final das contas. Porque hoje, com tantos scans aí, quadrinhos digitais, à disposição das pessoas, tal, e muita gente acaba, por motivos de preço, tal, acaba recorrendo aos scans, em outros casos é porque não sai aqui. Hoje você tem muita gente que traduz, né, por esforços assim completamente voluntários, né, traduzem scans para colocar trabalhos à disposição do público brasileiro que jamais chegarão aqui na nossa língua. Nesse caso, é preciso destacar que não é possível ler no monitor, num tablet, num celular, nem nada, porque cara, não é nem dizer vai perder qualidade, não, é impossível mesmo, né, de passar pela experiência que o autor imaginou, se não for impresso, se não for encadernado, se não tiver nessa sequência.
E ó, rapidinho, as... só isso que o Daniel tá falando não quer dizer que você pode baixar o scan e imprimir esse PDF para ter a sensação. Não, não adianta, tá? Tem que ser Exato. o formato dele original mesmo, tá? É quase um experimento de design que costuma se chamar de livro-objeto, né? Só que ele tá tão bem disfarçado que na estante, na mão de alguém, se você dá o álbum na mão de alguém, ó, dá uma lida nisso aqui, ele vai levar e vai achar que é algo absolutamente comum. Porque a subversão, a reinvenção do negócio, a fusão do conceito enquanto, sei lá, ideia com a parte física, ela só será percebida a partir do momento que você entra na história e em determinado momento você é surpreendido por isso. Eu não ficava tão empolgado com a história em quadrinhos desde quando eu li o Barrier do Brian K. Vaughan e do Marcus Martin, que é do Panel Syndicate, que ironicamente é uma HQ digital também, que ali ele trazia uma questão linguística que era muito interessante, que era uma HQ que se ela for traduzida para o português, ela perde o sentido, porque ela está falando de barreiras de linguagem. Então ela é uma HQ bilíngue, ela é proibitiva para quem não fala inglês e para quem não arranha, pelo menos, no espanhol, mas se ela for traduzida, ela perde completamente seu sentido. O caso do Mathieu é além disso, né? E além de uma forma que você não pode imaginar, né? A gente só está aqui fazendo o nosso trabalho de comentar e instigar mais pessoas a lerem, mas a gente não tem absolutamente como descrever essa experiência, né? A gente nem deve, é um crime, né? Se a gente fizer essa descrição. É importante já falar aqui, eu ia falar já no começo do programa, mas a gente tá quase na metade do programa, assim, vai ser complicado a gente dar uma sinopse. Por quê? Porque a sinopse em si, ela não valida a experiência que é a leitura da HQ. Eu acho que o Daniel ele colocou um termo muito importante no início do vídeo, que é a questão da experiência. É uma HQ de experiência, ponto. É uma experiência de leitura diferente. E nisso daqui, a gente tem que ir contra o que o Stan Lee dizia. É claro que o Stan Lee falava isso dentro do universo dele de quadrinhos e fazia sentido. Mas aqui não, que todo quadrinho pode ser o primeiro quadrinho de alguém. Esses quadrinhos do Mathieu, eles não podem ser o primeiro quadrinho de alguém. Não podem. Eles têm que ser uma leitura muito mais avançada. E por leitura mais avançada, eu não tô querendo aqui ser elitista, do tipo, pô, só quem manja muito de quadrinho merece ler essa obra. Não é nada disso, nada dessa pataquada. Entretanto, esses quadrinhos do Mathieu, o do Prisioneiro dos Sonhos, o volume 1, A Origem, o volume 2, O Processo, eles são um tipo de experiência que realmente só quem consumiu muitos quadrinhos, e não só coisa de super-herói, tá? Quadrinhos no geral, mas que foi além também. Além de consumir quadrinhos por prazer, é uma leitura, é uma experiência que ela faz muito mais sentido para aquela pessoa que, além de consumir por prazer, ela também estudou, ela também analisou de alguma forma, de uma maneira um pouco mais crítica, um pouco mais analítica, a questão da linguagem dos quadrinhos. Se não faz muito sentido, tá? Não faz muito sentido, porque a história pela história aqui, ela não é interessante apenas por ela, tá? É claro, é uma história bacana, o personagem é interessante, só que tudo é um conjunto. Se você perde um pedaço desse conjunto, a obra se acaba. Então, para você aproveitar a experiência de ler esses 2 volumes de Prisioneiro dos Sonhos, você só vai aproveitar se você tiver um background de leitor voraz de quadrinhos e também um background de estudioso de quadrinhos. Estudioso de quadrinhos não precisa chegar a ser o maior especialista do Brasil dos quadrinhos, não é nada disso. Mas um olhar crítico com relação à linguagem dos quadrinhos. Isso é importantíssimo. E aqui é interessante que é como se fosse um aluno do Nick Sussanes, né? Sim. É um cara, assim, quando você pega aqui o Marc-Antoine Mathieu, você pegar Scott McCloud, pegar um pouco do Will Eisner e pegar Nick Sussanes e falar, ok, alguém que leu isso daqui, alguém que estudou isso, produz uma obra assim, por exemplo. Por quê? Porque é uma obra que ela fala muito mais sobre a linguagem dos quadrinhos, propriamente dita, do que a história em si. Então, é um quadrinho que fala sobre quadrinhos, mas diferente, por exemplo,
dos do Scott McCloud que o Daniel falou, que é literalmente falando de quadrinhos, aqui ele tem uma coisa muito sutil na história que fala não só sobre quadrinhos, mas sobre arte no geral, só quando vai no formato, aí é total quadrinho. E como o Daniel falou, esse formato, o impresso da editora, do jeito como foi concebido, não adianta ler no digital, não adianta baixar o scan e imprimir, encadernar bonitinho, o papel couché, nada disso importa. É claro que aqui vai ficar uma lacuna, né, Daniel? Tipo, a gente vai chegar nesse ponto, vai colocar um ponto e vírgula e a gente não pode se aprofundar para não estragar a experiência. Nesse ponto é super importante a gente ressaltar a genialidade do Mathieu nesse sentido, que ele consegue, não é nem subverter a forma, né? Ele traz uma ideia nova. Ele não subverte o que vem antes, né? Talvez ele subverta um pouquinho uma questão puramente tecnológica editorial, tá? Só, assim, tipo, se fosse um quadrinho publicado, sei lá, no início do século XX, ele não poderia ser publicado, ponto, tá? Mas, assim, você percebe que ele ultrapassou a linguagem gráfica do quadrinho em termos de traço na página e chegou na linguagem dos quadrinhos à página, né? Sim, e é importante falar também que o personagem, Julius Correntin Akefak, ele é o protagonista de 7 álbuns do Mathieu, né? Aqui chegaram 2, esperamos que os outros cheguem aqui também, mas é importante falar também que são volumes finos, e eles foram lançados quase que simultaneamente. Quando você pensa nisso, né, a primeira coisa que, assim, ainda mais na nossa economia, né, as pessoas pensarão, pô, mas por que não encadernou? Né? Por que não colocou os 2 no mesmo volume e tal? Não dá. Essa é uma outra limitação da história. Limitação que eu digo é que, assim, é preciso respeitar a forma como o autor pensou esses álbuns, porque senão muita coisa perde o sentido. E o que o Gustavo falou, realmente, ela é uma história... assim, você tem uma espécie de arco narrativo cuja existência é somente para explorar as potencialidades dos quadrinhos. Então, dentro desse cenário, né, o Julius, no caso, ele é mais ou menos um personagem de filme do Terry Gilliam, né? É exatamente isso que a gente lembra. Mas tem um elemento kafkiano, porque ele vive num mundo que é completamente absurdo, né? Ou talvez nem tão absurdo no caso, mas existem algumas coisas assim, levando em consideração a burocracia, por exemplo, porque ele trabalha isso falando do primeiro álbum, né? A Origem. Ele trabalha num órgão chamado Ministério do Humor, que analisa piadas, né? Por mais absurdo que isso pareça, mas é tudo muito padronizado dentro desse universo dele, tudo muito apertado de um jeito ou de outro. E uma grande sacada do Mathieu é que aqui eu estou dando uma interpretação muito pessoal, que não chega a ser um spoiler, né? De forma alguma, tá? Porque o Mathieu, ele percebeu uma coisa que é, assim... acredito eu, fundamental para o desenvolvimento do trabalho dele. O fato de que, quando você passa a imaginar o ambiente quadrinhos como se fosse, de fato, um universo à parte, e isso até retomando uma conversa que a gente teve há pouco tempo no podcast sobre Grant Morrison, né? Essas questões metalinguísticas, essas questões de ver o ambiente de quadrinhos como se fosse, de fato, uma outra dimensão que você está tendo acesso quando você lê as páginas, pensar quais são as leis da física dentro desse universo. Como esses personagens, caso, né, houvesse uma lógica própria, né, que não emulasse a nossa dentro desse ambiente, como seria? E como seria se alguém tivesse acesso a desmontar essa Matrix que é o seu próprio mundo bidimensional impresso? Então, exatamente isso, cara, parece uma puta piração, e de fato. Só que isso tudo é puxado pelo fato de que, também não é um spoiler, o Julius, ele tá indo calmamente pro seu trabalho, sabe? Ele tem até um lance meio Buster Keaton, né? Porque ele as caras, né, do mundo do Mathieu, elas são padronizadas também de um jeito ou de outro, né? A gente tem acesso à rotina de um personagem ali no meio que tá
dentro desse contexto. Mas é interessante falar que, tá, o cara vai lá e do nada ele recebe as primeiras páginas da história que ele mesmo protagoniza e fala, meu, que porra é essa? Né? Eu tô vendo tudo ao mesmo tempo aqui e tal. E mais legal ainda, cara, a simultaneidade dos quadrinhos, ela é evocada pelo fato de que o nome do livro é A Origem, tá? Mas a palavra origem não existe no léxico desses personagens, né? Por quê? Porque um quadrinho é algo que, assim, na melhor acepção da palavra, o início e o fim é você que manda. Você não é obrigado a seguir uma linearidade, uma cronologia como a nossa aqui, que a gente sente o tempo passar. É claro que a gente vai seguir a linha para entender a grande maioria das histórias em quadrinhos que a gente lê, mas se você quiser abrir no meio, ir para o final, ver o final, depois voltar para o começo e tal, e isso tá completamente refletido num álbum que tem menos de 50 páginas, né? Exato. Não, isso que você falou é bem interessante e só ressaltando, nossa, que doideira, não fez sentido isso que o Daniel falou? Faz, é que tem que ler. Depois Sim. que lê faz total sentido. Mas esse negócio do tempo que você falou é super interessante, porque, por exemplo, para quem é consumidor voraz aqui do Formiga Elétrica, com certeza já ouviu muita gente falar de Alan Moore, o próprio Grant Morrison, tudo mais. E no caso do Alan Moore, nós temos o personagem do Dr. Manhattan, né, no Watchmen, e no caso do Grant Morrison, no Pax Americana, o personagem do Capitão Átomo. E são dois personagens que eles enxergam o tempo encapsulado, né? Onde passado, presente e futuro são noções que não fazem sentido. O tempo é uma coisa só porque eles estão destacados, então eles veem o tempo como quase como um sólido euclidiano, vai. Eles veem o tempo encapsulado. Como a gente olha um quadrinho, né? É que a gente tem muito essa noção do tempo linear, né? Só que assim, o passado é algo que já foi e a gente não consegue recuperar. O presente é o momento, o instante de agora, que quando eu paro para pensar nele, ele já foi e se tornou passado. Então ele também é intangível. E o futuro é algo que está na frente. Quando eu alcanço, ele se torna presente e quando eu me torno consciente disso, ele virou passado. Então, passado, presente e futuro, todos os três, eles são intocáveis por nós, né? A gente apenas passamos por eles. Só como o Daniel falou, quando você pega uma obra de quadrinho, não tem sentido passado, presente e futuro que não nos personagens. Porque para nós, em termos de forma, tá tudo aqui dentro, encapsulado. Não existe passado, presente e futuro. É uma coisa só. E nós, através de uma empatia com a cronologia do personagem, a gente, tá, a história começa aqui, bababá, bababá, bababá. Entretanto, tem um momento, que é o que o Daniel falou aqui nessa história, que o personagem do Julius Corentiak Fax, ele meio que ilustra, em termos de forma, essa noção espacial, que não faz sentido mais passado, presente e futuro. Não só porque ele vê as coisas repetidas, que o Daniel já tá falando, que ele recebe o quadrinho que é a própria história dele, ele vê ele um pouco no futuro. Não é nada disso. Tem um momento específico que passado, presente e futuro se colidem em uma coisa só. E isso não é só o personagem falando, nossa, passado, presente e futuro estão colapsando agora. Não é verborrágico. É na forma. E isso é interessantíssimo. Quando eu vi, assim, eu pirei. E, de novo, pirei pela experiência, tá? Talvez se esse for o primeiro quadrinho de uma pessoa, ela vai passar reto por isso, né? Talvez ela fale, eita, peraí, ela vai achar estranho, pode até achar que é algum defeito, talvez. Mas depois ela passa e, que legal. E vai passando, assim, mas, de fato, para quem tem um background de quadrinhos, é algo interessantíssimo. As próprias, se podemos chamar assim, leis da física de uma HQ, elas lembram muito, né, o que a gente passa quando a gente sonha, de um jeito ou de outro. Se você se interessou, novamente, link para compra aqui na descrição desse vídeo. E se gostou do conteúdo, dê aquele like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar.
E se você gosta aí do projeto Formiga Elétrica como um todo, pense em se tornar um apoiador. O link está aqui embaixo, apoia.se/Formiga Elétrica, e lá você pode contribuir com quanto quiser, o quanto você puder, tá? Apoiador tem direito a descontos exclusivos em nossos workshops mensais do Formiga Elétrica, também tem oportunidade de participar de sorteios mensais exclusivos também de HQ, boxes de filmes, etc. Tem também direito a entrar em um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica, além de muitas outras coisas bacanas. Então é isso, pessoal. Até semana que vem.